nós temos um relatório técnico simples, tá? E temos o relatório técnico mais completo. No nosso caso, nós temos nessa primeira etapa de vocês, eu pedi um relatório técnico mais simples, bem mais tranquilo, bem mais fácil de ser feito, sem muitos detalhes. Tá? E aí o que acontece? Nesse relatório técnico, ele é elaborado com o objetivo de evidenciar os resultados da determinada atividade realizada no ambiente de trabalho. Apresentar uma estrutura básica, geralmente as informações são escritas de forma sucinta e bem em tópicos. Tá? Sempre que possível, a escrita do texto deve ser breve para otimizar o tempo de quem lê. O que significa isso? O relatório simples acaba sendo quase que como se fosse a nossa carta comercial. Porém, né, ele já vem com muito mais dados, muito mais informações. Tem que ser mais rápido, mais informação. Por exemplo, um laudo. Se você pega um laudo de um reagente ou de um produto, né, você vai ver lá que ele está bem simples. Ele está lá dizendo lá, ó, o resultado foi tal, tal, tal. Por exemplo, você quer um laudo também que você tem na sua casa aí, é a sua conta de água. Se você for olhar a sua conta de água, ele tem lá os resultados da água daquele dia. Você vai ver lá, tem o pH, tem a cor, tem a turbidez, tem algumas informações lá muito importantes. Tá? Não significa que todo mês foi daquele jeito, é o resultado daquele dia. Então, o que acontece? Esse relatório técnico simples, ele é mais fácil de ser lido, mais fácil de ser colocado. Então, não tem tanta coisa para ficar olhando para ele. Ele é bem simples mesmo. Tá? E qual é a estrutura dele? Lembrando, essa estrutura eu tirei do próprio livro de vocês de linguagem de comunicação, tá? Então, o que ele tem? Capa. Aí a capa vem o quê? O logotipo da empresa, vem a área responsável, no caso o setor, né, o local, por exemplo, laboratório, controle de qualidade, PCP, armazenamento, almoxerifado, logística, então geralmente vem isso. Nome do colaborador, no caso, quem está escrevendo o relatório, se é você, tá? Se é o seu chefe, então vê o nome dele, o título do que você quer, por exemplo, laudo técnico da acetona, laudo técnico do óleo, laudo técnico de alguma coisa. O local e o ano, tá? Ano, o local e o ano, bem simples. Ano, abaixo de tudo isso vem. Essa é a capa. Na parte superior, tá? Deixa eu só ver se está aqui. Pronto, ó. Na parte superior, o logotipo. Depois vem a área, o nome, o título, né, do texto, a cidade e o ano vigente. Pronto. Bem simples. Não tem muita coisa do que fazer. Só isso aqui mesmo. É só uma capa mesmo, somente para a gente colocar isso de uma forma muito rápida. Porque quem pegar lá esse relatório vai saber exatamente o que é isso. Tá? O que acontece? Hoje também, com a modernidade, a gente até que às vezes dispensa um pouco a capa. Tá? A gente dispensa a capa. A gente coloca isso como um cabeçalho. A gente coloca isso como um cabeçalho. Nesse cabeçalho vem todas as informações já da empresa, já vem o logo, já vem a área, já vem tudo isso. Quem usa muito pop, quem usa muito pop, né, nas empresas, sabe disso, sabe que lá vem somente o cabeçalho, somente já com todas as informações. Não precisa de muita coisa, não precisa de muita informação, não precisa de muitas etapas. Não, ele já vem com todas as informações tudo descrito. O que é o pop, qual é o título do pop, qual o ano vigente, qual o local, já vem tudo isso. Por quê? Para poupar espaço e já ir para o que realmente importa. Então, na capa, é só isso mesmo, não tem muita coisa que fazer, tá? Não tem, como diz a história, né? Enfeitar a boneca. É só simplesmente colocar as informações que são necessárias e ponto final, tá? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Ana Vitória? Não. Não? Então, o que acontece? Então,
No desenvolvimento, o desenvolvimento é a parte escrita, é a parte que realmente você vai explicar o que é que você quer. Novamente, você coloca o título, coloca lá de forma bem clara o título que você quer. O objetivo, o que que você quer falar sobre esse assunto? O que que você quer falar sobre esse assunto? Então, você coloca o objetivo. O objetivo é, se o título está laudo técnico, aí você coloca resultados do laudo técnico das análises de tal produto. Pronto, esse é o objetivo. Então, o objetivo que está lá é para mostrar os resultados dos testes do controle de qualidade. Ok. Descrição. Aí lá na descrição você vai falar o que que você fez. No caso não é nem falar, né? Escrever o que você fez. Então você vai colocar as ideias. Ó, primeiro foi feito isso, depois foi feito isso, depois foi feito isso, isso e isso, e os resultados que foram obtidos. Detalhe, geralmente isso acompanha várias etapas. Eu já vi também em relatórios técnicos, às vezes, eles utilizarem duas facetas muito importantes. Uma delas é imagem, outra delas é um fluxograma ou uma tabela para emitir o resultado. Isso é muito bom. Por quê? Porque como o relatório tem que ser claro, objetivo, mas ao mesmo tempo trazer resultados, então o que que acontece? Então, com isso, você ganha tempo. Você ganha tempo mostrando lá uma imagem, mostrando uma tabela, um fluxograma do que você fez, você ganha tempo. E outra, fica muito mais claro para quem está vendo o que você está querendo falar. Aí, depois que você chega de tudo isso, depois que você já colocou o título, já colocou o seu objetivo, já descreveu, aí você vai para a sua conclusão, tá? E aí, de acordo com o objetivo proposto e a metodologia, aquilo que você fez, você chegou no seu objetivo ou não chegou no seu objetivo? Vamos pensar da seguinte forma. Se você colocar lá no seu objetivo, resultado das análises de qualidade do produto X para verificação de liberação do lote. Esse é o objetivo. Passei todos os resultados. Todos os resultados deram dentro do parâmetro. Qual é a sua conclusão? Conclui-se, ou ao término das análises, o produto está adequado para a liberação, o produto está dentro dos parâmetros e pode ser liberado para invase, o produto está dentro dos parâmetros e agora pode ser vendido. Então, essa é a sua conclusão. Ou não está, o produto não está dentro dos padrões de qualidade, ou o produto está parcialmente dentro dos parâmetros de qualidade. Beleza, então isso aqui que você está falando para mim é a sua conclusão. Está dentro, está fora, está legal, não está legal. Então isso é de uma forma bem simples, tá? Geralmente, quando eu estou fazendo um relatório simples, a conclusão ela tem no máximo um parágrafo, tá? A conclusão ela geralmente ela tem um parágrafo, tá certo? Então pensem sempre dessa forma, gente. Se eu for concluir um trabalho, ela só tem um parágrafo, ela não precisa ter mais do que um parágrafo. Por que que ela tem que ter mais do que um parágrafo? O parágrafo é somente para você dizer o seguinte: olha, deu certo, não deu certo, deu parcialmente certo, e algum outro detalhe que você queira colocar. O porquê que não deu certo? Por que que deu. Não, o porquê que deu certo não precisa, né? Porque você já sabe que deu certo, então não precisa você colocar o porquê que deu certo. É porque deu parcialmente certo. O que que está dando errado? O que que tem que ser verificado? Está acima, está abaixo? O que é esse parâmetro? E a referência? Onde que vai a referência? Ó, título objetivo. Na descrição, você pode citar a metodologia que você usou. Então, por exemplo, segundo a metodologia da ABNT, tal. Beleza. Então, ó, você falou lá. Lá embaixo você vai colocar a referência. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, até nas empresas, eles colocam no POP de onde que foi referenciado.
Por exemplo, de onde que vocês utilizaram, de onde que vocês tiraram, de onde que vocês viram essa parte. Por exemplo, uma análise de água. Aí está lá, segundo a norma tal do CONAMA, segundo a análise tal, Embrapa. Então lá está falando da metodologia que foi aplicada. Então aí você cita a referência. Professor, tem que citar a referência? Gente, dar crédito a quem teve o crédito. Dar a César o que é de César. Se a pessoa teve um trabalho enorme de fazer aquilo lá e escreveu artigos, livros, um monte de coisa, então a gente tem que dar o crédito e o mérito para aquela pessoa. Por quê? Porque também senão vai ser plágio. Se a gente falar que foi a gente que fez daquela forma, é plágio. Plágio é crime, crime, cadeia. Então, vamos dar crédito a quem tem crédito, tá certo? Então, isso é importante, colocar as referências e as citações, porque a gente está dando crédito às pessoas, ok? Então, vamos lá. Formatação. Na capa e na contracapa, no caso, no desenvolvimento, é papel A4, que é o papel que a gente utiliza já como padrão, tá? O A4. Configuração da página. Margem esquerda e superior 3. Margem direita inferior 2. Fonte Arial, tamanho 12. Essa parte aqui da fonte do Arial tem um pequeno detalhe. Às vezes a gente pode simplesmente, por exemplo, não, eu não quero colocar Arial. Posso colocar Times? Ok, pode colocar. Só que o que acontece? Geralmente a Arial é a mais utilizada, tá? É a que é mais aceita em todos os lugares. A Arial é mais completinha. Então pode colocar em Times? Pode, tá? Na normativa da BNT ela fala que você pode até colocar Times, mas desde que todo o texto esteja com a mesma fonte. Então, se você colocar Arial, tudo tem que estar Arial. Se você colocar Times, tudo tem que estar Times. E aí, Times, se não me falha a memória, é 11, tá? Texto centralizado em caixa alta, exceto o nome do local, texto centralizado em caixa alta, exceto o nome do local. Ok, o que isso significa? Na capa, tudo vai centralizado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no Word. Então, tudo vai ser centralizado. Fazendo isso centralizado, o que acontece? Caixa alta significa que é letra maiúscula, tá? Tudo em letra maiúscula. Nome do local, a parte lá, por exemplo, Anápolis, não é em caixa alta, é Anápolis, a primeira letra maiúscula, porque se refere a uma cidade, e o resto tudo minúscula. E o título em negrito, apenas o título em negrito. Tem gente que empolga, tem gente que acha que é bonito colocar tudo em negrito, tudinho. Eu, sinceramente, de vez em quando eu empolgo, eu coloco até o nome da cidade em negrito, aí eu esqueço, eu falo, nossa, tem que tirar, porque senão fica ruim depois para os alunos verem, tal. Aí, depois de tudo é que eu lembro, mas geralmente é só isso. Título em negrito, o seu nome não vem em negrito, as outras informações também não vêm em negrito, então só vai colocar o texto, no caso, o título em negrito, o restante vai vir tudo normal. Beleza. Na parte do desenvolvimento, a configuração de página é igual à margem da parte da capa. Então, a parte da margem da capa, ela é igual. Já o espaçamento entre linhas é 1,5. Tá? Vou mostrar para vocês como que faz esse espaçamento entre linhas, 1,5, ok? Vamos lá. Tamanho da fonte, Arial 12. Simples, prático, objetivo, tá? O título também, negrito centralizado, da mesma forma como a capa. E o tópico. O tópico é assim, os parágrafos, início de parágrafo, ele inicia 1,5 à esquerda. Então, ó, daqui para cá tem que ter um espaço aqui de 1,5, tá? Tem como configurar isso ou só apertar o Tab. Então é muito simples. Então, isso eu vou ensinar também para vocês, tá? O corpo do texto deve ser justificado. Então, no caso, quando você começa a escrever, tudo que você escrever tem que justificar, que é para ela ficar enquadrada. Tá? Ela vai ficar enquadrada, o texto vai ficar
mais organizado, mais bonito. Tá? E ao inserir uma figura, você tem que colocar uma descrição. Por exemplo, figura 1, fala o que é que ela é. Pronto. E cita ela no texto. Então, por exemplo, você vai falar lá, você está escrevendo lá, foi utilizado o pH-metro conforme figura 1. Aí você mostra lá o pH-metro, coloca a descrição, coloca lá, figura 1, pH-metro. Pronto. Cita no texto, mostra a figura. Acabou. Aí já não tem mais estresse, já está tudo relacionado. Em relação a isso, está aqui já os dois exemplos, tá, que mostram lá para vocês em relação a todo o trabalho. Beleza? Alguma dúvida, gente, a respeito disso? Não. Não, Não, então, tudo tranquilo. ótimo, perfeito. Então vamos lá. Relatório técnico científico. Oi, pode falar. Te perguntar, essa formatação serve para a imagem, na verdade, escrever a imagem do logo também? Ou não? Não, a imagem do logo você não precisa formatar no sentido de figura 1, logo da empresa. Você não precisa colocar isso. Por quê? Porque já na capa, a primeira foto que vai aparecer já é a logo, entendeu? A primeira foto que vai aparecer já é a logo, então você já tem a noção que aquilo ali é a logo. Então não precisa se preocupar em descrever que aquela é a logo da empresa. Só quando você está na descrição, tá? Naquela parte do texto que é a descrição, tá? Por exemplo, que é a que vem aqui, ó, que vem aqui, é que você precisa informar o que que é. Aí o que que é a figura. Mas nessa parte aqui da capa, do logotipo da capa, não precisa, tá? Não precisa informar. Ok? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, então vamos lá. Então vamos continuar. Então, ó, o relatório técnico científico recebe esse nome porque sua estrutura obedece às normas estabelecidas pela BNT, a NBR 10.719 de 2015, apresentando elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Esse daqui já é completo, tá? E aí o que que acontece? Nesse daqui, aquele lá, todos os dados que foram informados, no caso, esses daqui, esse daqui, eles são obrigatórios, tá? Todos esses dados que estão aqui, da capa e do desenvolvimento, são obrigatórios. Já quando eu estou falando de relatório técnico científico, eles são opcionais, tá? Ele tem alguns que são obrigatórios, outros opcionais. Por exemplo, a capa. Capa é opcional. Lombada. Para quem não sabe o que é lombada, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, que aí fica mais fácil de mostrar. Esqueci meu livro em casa. Deixa eu ver. Não, não tenho. Lombada é aquela parte lateral, tá, do livro. Aquela parte lateral do livro, aquilo é a lombada. Também é opcional. Folha de rosto, essa é obrigatório, tá? Folha de rosto é como se fosse a capa também, mas ela vem com alguns outros detalhes. Errata. Errata, o que que significa errata? É quando você literalmente errou alguma coisa, mas deu tempo de ver, e aí o que que acontece? Dá tempo de corrigir. Aí você coloca errata, na página tal, da parte tal, foi escrito isso aqui, mas na realidade era para estar sendo escrito isso. Pronto, isso é uma errata. Então, se Deus quiser, não vai ter nenhum erro no trabalho, né? Então, não precisa ter errata, então é opcional. Agradecimento. Agradeço a meu pai, minha mãe, minha tia, e um beijo para você, Xuxa. É opcional também, não precisa se agradecer. O cara é ranzinza, não quer agradecer a ninguém, não quero agradecer não, tá bom, ótimo. Resumo de língua vernácula, tá? No caso, esse resumo, o que que acontece? Você vai escolher uma forma bem simples para você estar colocando esse seu resumo. Isso é obrigatório, tá? É obrigatório. Não tem como você escapar,
Tá? Lista de ilustrações. Às vezes você tem figura, às vezes não tem. Então, tipo, é opcional. Pode ser que você tenha um trabalho completo sem não ter nenhuma figura, então não é obrigatório. Lista de tabela também. Pode ser que você faça um trabalho completo e não tenha nenhuma tabela. Lista de abreviaturas e siglas também você pode fazer, e no meio do texto você já explica a abreviatura e a sigla, então não tem necessidade. Lista de símbolo, a mesma coisa, também opcional. E sumário. Não, sumário, esse sim é obrigatório. Tá? Sumário é a parte onde vai falar exatamente onde que começa a introdução, o desenvolvimento, onde é que está os tópicos, onde está, e informando as páginas. Isso é obrigatório. Tá? Aí, desculpa. Isso aqui é os elementos que nós chamamos de pré-textuais, tá? Antes de começar o texto. Isso aqui nem começou ainda o trabalho, é só o pré-textual. Elemento textual, no caso dele, é só o quê? Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Introdução, um resumo mais qualificado do seu trabalho, informando o que você vai abordar. Desenvolvimento, aí ela entra a parte teórica, a parte metodológica, a parte de resultados, tá? Então, desenvolvimento é toda essa parte, tá? A parte teórica, a parte metodológica e a parte de resultado. Considerações finais é a mesma do outro, é a conclusão que você vai ter. Esses sim são os elementos textuais, e lógico, todos eles são obrigatórios. E a parte pós-textual, que é o quê? A referência, que é obrigatório também, como é um texto científico, você tem que falar onde que você teve cada uma dessas referências, tá? Onde que você pegou cada uma dessas informações. O glossário, tá? O apêndice, o anexo e o índice. Todos esses são opcionais. E formulário de identificação. Isso aí também, às vezes, é colocado mais pelas bibliotecas em relação à identificação quando você expõe esse trabalho, fica armazenado, aí tem essa folha de identificação. Então, também é opcional, não é obrigatório, tá certo? Isso aqui a gente vai ver mais detalhado quando a gente for fazer o nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. Editor de texto. Aí é o seguinte, um dos editores de texto mais utilizados no mundo é o Word, tá? Porém, existem algumas outras opções que vão além do Word, que é da Microsoft, tá? Existe o Write, da OpenOffice, que é uma opção gratuita. O Word é pago, tá? O Write, ele é gratuito. Ah, professor, mas eu consigo depois baixar uma ativação do Word na internet, conseguir ter um amigo meu aí que é hacker aí. Gente, isso é crime, tá? Isso é crime. Então, o Word, ele é pago. Pra vocês terem noção, a nossa versão do Word, ela é do Word 365. Tá? Então, eles passam para a gente o Word deles aqui. Só que o que acontece? Outra opção que vem ganhando bastante espaço no mercado é o documento do Google. Tá? Documento do Google. O que é isso? Ele é uma parte que ele é criada online. Tudo online. Você não precisa baixar, não precisa modificar, não precisa ver nada. Tudo é online. Então, ele tem o intuito de ser interativo. Então, esse documento do Google, ele tem muita vantagem. Por exemplo, você não precisa baixar nada, você não precisa estar armazenando nada no seu computador, o próprio Drive já armazena, você não precisa salvar, porque ele já salva automaticamente qualquer modificação que você fizer. Eu sei exatamente quem mexeu, quando mexeu, como mexeu, consigo compartilhar com muitas pessoas. Então, ele tem muita vantagem, tá? Então, assim, qual é a maior desvantagem dele? Precisa de internet. Então, se você não tiver internet, você não consegue ter acesso. Tá? Mas, no geral, ele é bem simples mesmo de usar. Vou até, se der um tempinho legal, eu mostro para vocês. Tá? Então, vamos lá. A formatação do Word. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ó. A gente vai estar pulando um pouquinho de tela. Tá? De vez em quando, a gente vai estar pulando de tela. Eu vou estar indo para o Word e depois eu vou estar indo para a apresentação. O Word, apresentação. O Word, apresentação. Tá certo? Que é para vocês terem uma noção
do que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Ainda vou estar na apresentação. Seguinte, o texto, após a digitação do texto, você pode configurar várias coisas, como, por exemplo, fonte, tamanho, cor, parágrafo, se quer ele todo maiúsculo, todo minúsculo. Você pode fazer um monte de coisa quando na hora que você digita um texto. Por exemplo, ó, vamos lá, vamos mudar para lá porque fica mais fácil. Tá? Deixa eu... aqui. Estava aparecendo. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo agora aqui o meu Word, né? O meu Word é um pouquinho diferente daquele que está lá, pessoal. Por quê? Porque o meu é 2016. Tá certo? Mas assim, não muda muita coisa, não. Então, vamos colocar aqui, ó. Como se eu falasse para vocês, ó. Aula. Tá? Aula. Presencial. EAD. Do curso técnico em Química. Ótimo. Escrevi aqui meu texto. Perfeito. E agora, o que eu posso fazer? Nessa parte de cá, está escrito fonte, eu posso fazer o quê? Seleciono aqui. Como que eu selecionei? Eu pego o mouse e arrasto do primeiro ao último. Outra forma de você selecionar todo o texto é apertando a tecla Ctrl T. Ctrl T. Aí ele faz exatamente a seleção de todo o texto. E eu posso mudar. Eu venho aqui, ó. Não, eu não quero calibre. O professor falou que tem que ser Arial. Então, Arial. Não, mas não é qualquer Arial. É Arial 12. Ótimo. Então tá aqui, Arial 12. O professor falou também que o texto tem que ser justificado. Então tá aqui nessa parte de parágrafo. Aqui, ó. Eu tenho a primeira opção, que é alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Professor, mas não mudou nada. Realmente, não mudou nada porque o texto não está indo até o fim. Mas, se a gente fosse fazer um texto completo, tá, ele iria modificar. Ele iria ter muita coisa em relação a isso. Então, ia dar uma diferença enorme. Então, vamos lá. Outra coisa. Não, professor, eu não... E agora, como que eu faço para colocar em negrito? É só apertar aqui. Tá? Negrito. Outra forma também de colocar em negrito, como atalho, é apertando a tecla Ctrl N. Quando aperto Ctrl N, automaticamente ele já vai para negrito, tá? Então, uma forma bem simples é essa aqui. Outra coisa, por exemplo, vamos pensar que vocês vão lá e agora querem mudar a cor. Não, eu quero mudar a cor agora dessa formatação. Então, vem aqui, escolhe a cor desejada. Eu quero azul. Não, professor, não quero azul, não. Quero fazer um texto bem bonitinho, vou mudar aqui. Eu quero ele rosa. Fica à vontade. Quero ele rosa. Então, vamos lá. Rosa. Sim, eu acho que isso é rosa, tá, gente? Eu sou péssimo para cores. Então, vamos lá. Não, agora eu quero... Não, vamos voltar ele para o preto, que o preto é que é o certo. Então, beleza. Então, tá aqui. Outra coisa, vou lá e escrevi o texto. O título. Desculpa, mas eu quero que ele fique todo em maiúsculo, tá? Então o que é que eu faço? Tem essas letras aqui, ó. Aí eu posso apertar aqui e escolher. Primeira letra de toda a frase em maiúsculo, tudo minúsculo, não, todas elas maiúsculas, colocar cada palavra em maiúscula, alternar maiúsculo e minúsculo, não, eu quero tudo em maiúsculo, então fica aqui tudo em maiúsculo. Pronto. Rápido. Do mesmo jeito, nossa, eu não quero maiúsculo, não. Eu quero só a primeira letra maiúscula. Pronto, tá aqui, ó. Só a primeira. E aí, gente, aqui nós temos várias opções em relação à mudança. Só nessa partezinha aqui. Você não precisa estar mudando muita coisa, não precisa estar vendo muita coisa. Só isso aqui, você já muda muita coisa do que você precisa. Ótimo. Então, vamos lá. Agora só para eu ver aqui o que ele está falando.
Então, aí já está falando também dessa parte aqui, falando negrito, itálica e tal, remoção. Tá, isso aqui eu já mostrei para vocês. Então, vamos lá. Configuração da página. Isso é importante, tá? Configuração da página. O que que acontece? A página de vocês, ela está configurada de uma forma que ela está descrita aqui de uma forma que é a configuração padrão do Word. Não significa que é a configuração padrão que você vai utilizar. O que que acontece? Se você abrir o seu Word e ver que não está aparecendo a régua, aqui, ó, deixa eu ensinar aqui o caminho para vocês. Se ele tiver desse jeito aqui, nessa forma de cá, o que que você vai fazer? Você vai apertar em exibir, tá? E vai apertar aqui régua. Então, exibir e régua. Ótimo. E agora, professor, o que que eu faço para mudar a margem? Quando agora a gente vai falar em margem, aqui, ó, a gente está aqui em página inicial. Então, margem, layout. A gente vai vir em layout. Apertou aqui em layout, aí você tem aqui os dados, ó, margem, orientação, tamanho e coluna. Ou se no caso também, ó, quiser colocar número de página. Isso aqui também é uma... Quando a gente for fazer iniciar a parte do projeto, a gente vai precisar. Então, mas vamos pensar que a gente quer as margens. Ótimo. Vou apertar aqui. Qual é a margem? Ixi, eu tenho que ver lá. Então, vamos lá. Ah, a margem normal está essa daqui. Mas não é essa daqui não. E agora? Essa daqui? Não, não é. Nossa, então como é que eu vou fazer? Por via das dúvidas, sempre apertem aqui. Margens personalizadas. Tá? Aí ele vai abrir uma parte para você. Ótimo. Margem personalizada. E agora? Como que eu vou alterar? Vamos lá. Segundo as normas da ABNT, ela fala o seguinte. Ela fala que a margem esquerda e superior, ela é 3 centímetros. Ótimo. Margem esquerda e superior, ó, essas duas aqui, ela é 3 centímetros. Ótimo. E a outra? Ele fala o quê? Que a margem direita e inferior, 2 centímetros. Perfeito. Então, vem aqui, ó, margem inferior e direita, 2 centímetros. Perfeito. Em relação a isso, coloquei aqui e dei OK. Quando eu apertar OK, ele já vai modificar automaticamente. Professor, mas como que eu sei que modificou? Ó, as margens são esse aqui, ó. Isso e isso aqui. Se você for ver, ó, a esquerda tá 3 centímetros. Se você for ver aqui, ó, superior, 3 centímetros. No caso de cá, porque vocês não vão ver, tá aqui da 16 até 18, 2 centímetros. E, deixa eu ver isso aqui, vou mostrar aqui. Ó, e é inferior também 2 centímetros. Tá bom? Então, configurou. Ah, professor, beleza. E agora? Agora, primeira coisa que você tem que fazer, configurou as margens, tá ok. Professor, não tem um jeito mais rápido de chegar lá, não? Tem. Se você apertar aqui, ó, em qualquer espaço desse, daqui da régua 2 vezes, ele já vai para lá. Bem mais rápido, né? Então, se a gente apertar aqui na régua 2 vezes, ele já faz esse serviço para a gente, certo? E aí tem um detalhe, você pode aplicar ele no documento inteiro, a partir daquele ponto, uma parte para cima, uma parte para baixo, depende muito do que você está fazendo. Lógico, papel sempre A4, tá? E aí não precisa mudar mais nada, não. Então, vamos lá. Fiz aqui essa parte do layout, fiz a parte da estrutura, já está tudo configurado, já está a fonte, já está tudo configurado, já vou mexer no texto, ótimo. E agora, o que que eu vou fazer? Agora tem as formatações também, o que? A página você já colocou, a margem você já colocou, e agora tem, por exemplo, se eu quiser colocar uma figura, se eu quiser colocar um arquivo, quiser colocar qualquer coisa, como que eu faço, professor? Eu venho aqui, ó, inserir, tá? Inserir. Deixa eu só desmarcar aqui, porque senão ele vai acabar inserindo em cima do nome.
inserir e imagem, certo? Inserir imagem. Eu venho aqui, aí ele pergunta, dispositivo online. Você fala, não, eu quero aqui do meu computador. Então, dispositivo. Apertei, ele vai abrir a janela onde que está as minhas imagens. Ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que eu nem tem muita imagem aqui salva. Vamos lá. Quero ver se não tem na imagem, não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho nenhum. Ah, tá. Tem uma imagenzinha aqui. Então, vamos lá. Então, ó, peguei uma imagem aqui e inseri. Automaticamente está aqui a imagem. Professor, e o senhor falou que tem que colocar o nome da figura, o que que ela é. Como que eu faço isso? Uma das formas mais simples de você colocar isso é aperta o botão contrário, tá? O botão direito do seu mouse em cima da figura, com ela selecionada, tá? E coloca aqui, ó, inserir legenda. Quando você colocar aqui inserir legenda, ele automaticamente vai aparecer ali para você, ó, figura. E aí você vai colocar cadeado. Pronto. Apertou OK, automaticamente já está configurado aqui o seu cadeado. Já está configurado aqui os dados e a sua legenda. Coloca sempre assim, acabou. Não precisa muita coisa. Ah, professor, mas a cor não está certa. Ok. Seleciona, coloca a cor e coloca que ele é Arial. Tá? Colocou tudo isso, acabou. Não tem mais segredo. Já colocou todos os dados que é importante. Certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Isso aí você já sabe? Tá chovendo no molhado? Como é que é? Tá ok, Wallace, até o momento. Então, tá bom. Tá ok. Só não sabia desse caminho para colocar o nome na figura. Ah, tá. Ótimo. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Isso aqui parece besteira, mas faz uma diferença enorme. Salvar. Gente, eu já vi aluno já quase morrer, por quê? Porque não salvou, ou pior, não sabe onde salvou, tá? Então, uma coisa que eu sempre recomendo é, por exemplo, você vai fazer aqui esse arquivo. Na hora que você for já iniciar, colocou a margem, colocou tudo, já vem aqui, ó, arquivo, salvar como. E escolhe onde é que você quer salvar. Ah, não, eu quero salvar na minha área de trabalho, no meu download, no meu coisa. Não, então eu vou salvar na minha área de trabalho. Na hora que você apertar aqui, ó, área de trabalho, ele vai te perguntar assim, ó, qual o título do texto e qual a forma que você quer salvar. Existem situações que, por exemplo, você quer mandar um arquivo e aí você quer mandar em PDF. Aí eu vou lá na internet, procuro uma coisa para converter. Não, o Word ele tem essa facilidade. Se você colocar aqui, ó, tipo e colocar aqui, ó, PDF, ele já salva para você em PDF. Tá? Se você colocar lá documento do Word, ele vai salvar em documento do Word. Aperta salvar, pronto, já está salvo seu documento. O Word, essa nova versão, a do 13 e a do 16, se a sua internet estiver funcionando, ele vai salvando a cada interrupção sua de mais ou menos 1 ou 2 minutos. Ele já salva automaticamente. Tá? Mas não arrisca. Às vezes você está num desktop e aí você não consegue, às vezes, estar salvando. Então, uma dica: sempre que você fez uma modificação muito importante no seu arquivo, salva. Ah, professor, mas tem que estar lá, vem para cá, salva. Eu estou aqui digitando. Não, então eu vou dar uma dica para vocês. Aperta a tecla Ctrl e a tecla B. Quando vocês apertarem a tecla
Ctrl e a tecla B, ele salvou. Por exemplo, ó, vou só escrever aqui um monte de abobrinha aqui, ó. Vou fingir que eu estou rindo, tá? Aquela famosa risada de químico rindo potássio. Foi mal, pessoal, pela piada. Verifiquem nessa parte daqui de baixo, ó. Fiquem de olho nessa parte aqui de baixo. Vocês vão ver que ele vai salvar, ó. Vocês viram? Então, essa barrinha aí significa que salvou. Então, o que eu fiz agora, quando eu apertei o Ctrl B, ele salvou. Ó, de novo. Beleza, tá salvo o documento. Então, lógico, não fiquem esperando que ele salve por você. Então, vai lá e salva, tá, gente? Por quê? Porque por via das dúvidas, pelo sim, pelo não, é sempre bom estar salvando. É nessa hora que eu falo que o documento do Google tem a maior vantagem. Por quê? Porque na hora que você coloca lá, ele automaticamente ele já vai salvando. Tudo que você mexe lá, tudo que você coloca, ele já vai salvando automaticamente. Então ele tem uma vantagem enorme em relação aos outros por causa disso. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui a outra parte. Recuo, tabulação, parágrafo e espaçamento. Ótimo. Parágrafo e recuo, tá? Parágrafo e recuo. Aqui ele tem 4 marcadores, tá? O que são esses 4 marcadores? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Quatro marcadores, ó, aqui, ó. 1, que é esse daqui, tá? Esse aqui de cima. 2, que é esse daqui de baixo. 3, que é esse daqui. E 4 é o conjunto aqui completo, ó. Aqui, ó, 4. Tá. Então, o que faz cada um desses marcadores? O marcador 1, ele desloca apenas a primeira linha do parágrafo para o local selecionado. Por exemplo, ó, se aqui tem isso, vamos pensar aqui, ó, colocar aqui, colocar um monte de coisa. Eu seleciono isso aqui, quando eu aperto aqui, ó, a primeira linha apenas é que vai. Beleza? Ótimo, perfeito. Já o segundo marcador desloca a partir da segunda linha, tá? Então, o segundo marcador desloca a segunda linha e tudo junto. Ó, aqui, ó. Tá vendo? A primeira linha tá lá em cima. Como você deixou ela já afastada da segunda linha, ela tá deslocando aqui, ó. Tá vendo? Ela desloca tudo. Ela desloca a segunda linha. Beleza? Então, essa daqui desloca a segunda linha. Beleza. Já o terceiro marcador, ele desloca tudo. Aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó. Cadê? Calma. Pronto. Se eu pegar o terceiro aqui, ó, ele desloca tudo. O terceiro marcador desloca tudo. E esse de cá, o que ele faz? Ele retira do lado de lá, ó. Ele retira o lado de lá, tá bom? Então, cada um também vai fazer uma função. Lógico, por que ele não deslocou o texto, professor? Porque o texto não estava selecionado. Você seleciona o texto, ó. Se eu não seleciono o que eu quero, ele não vai desformatar tudo. Professor, mas e aí, se eu fiz essa cagada aí, se eu fiz essa porcariada, como é que eu faço? Ctrl Z, tá? Ctrl Z. Se vocês não acharem, não conseguirem lembrar do Ctrl Z, vai nessa setinha aqui, ó. Desfazer ou refazer, tá? Beleza. Isso aqui é as margens, ótimo. Vamos lá, tabulação. E essa tabulação aqui é importante. Por quê? Porque lá, segundo a BNT, todo o primeiro parágrafo tem que ter um espaçamento de 1,25. Como que a gente pode fazer isso? Ó, se eu pegar aqui o texto, se eu selecionar o texto, tá, e apertar Tab, vai dar errado. Se eu seleciono apenas a primeira parte e aperto Tab, opa, deu certo. Já foi para 1,25, tá certo? Mas e se eu quiser colocar isso no texto
todo. Se eu quiser colocar isso como uma obrigatoriedade para todas as vezes que eu for escrever, como que eu faço? Eu seleciono todo o texto, tá? E aperto em parágrafo, configuração de parágrafo, tá? Configuração de parágrafo. Então, o que que eu vou fazer? Tá? Pode vir aqui também, se vocês quiserem, tá? Aí eu tenho aqui, ó, recuo. No caso, vim em layout, tá? No mesmo lugar onde a gente viu as margens. A gente vem aqui, ó, layout, aí tem, ó, recuo. Qual é o recuo? O recuo é de 1,25. 1,25. Ótimo. Ué, professor, mas ele deslocou foi tudo. Exatamente. Então, esse recuo aqui, ele recua tudo. Ele recua tudo. Então, o que que a gente faz para não recuar tudo e só apenas o primeiro parágrafo? A gente vem aqui em configurações do parágrafo, tá? E coloca aqui, ó, recuo. Aqui está escrito, ó, recuo. Aí você coloca 1,25. Mas onde que vai ser esse recuo de 1,25? Aí você coloca aqui, ó, primeira linha, tá certo? Desculpa, perdão, pessoal. Aqui é 0 mesmo, tá? E aí você vem aqui, especial, primeira linha, 1,25. Pronto, coloquei aqui 1,25. Não importa o que eu vou fazer agora com os próximos textos. Se eu vim agora para você escrever qualquer outro texto, na hora que eu escrever para vocês, por exemplo, ó, vamos pensar que eu vou colocar isso aqui para você, tá? Vocês não estão vendo, não, mas... Tá. Se eu for colocar um outro texto, se eu colocar ele aqui, ótimo. Tá vendo que ele continua? Agora, se eu der Enter aqui, é porque ele pegou a tabulação do outro. Só um minutinho. Aqui, ó. Primeira linha. Aqui. Ó, na hora que eu selecionei, a primeira linha de todos eles foi para 1,25. Beleza. E o espaçamento, professor? O espaçamento de 1,5, também é a mesma coisa. Seleciono tudo, venho em parágrafo, e aqui embaixo você vai ver, ó, espaçamento entre linhas. Você vai vir aqui, 1,5. E aí tem esse negócio aqui também escrito espaçamento. Você vai colocar aqui, ó, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Colocou aqui, pronto. Espaçamento 1,5. Tá? Então, isso aqui são as configurações básicas para a gente mexer no Word. Configurações básicas para a gente ter essas informações. Tá? Isso é o que eu preciso para mexer no nosso Word sem estresse. Por exemplo, na página inicial também tenho isso. Onde que está esse aqui? Ó, espaçamento entre linhas. Está aqui. Se eu apertar aqui, ele já seleciona, ó, 1, 1,5, 1, 2, 2,5. Então tá aqui, pronto. Apertei aqui, já tem o espaçamento entre linhas. Isso é uma primeira parte. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser também o espaçamento da primeira linha, mesma coisa, aperta aqui e vem aqui para a primeira linha, certo? Em relação a isso aqui. Então, tudo isso aqui no Word ele é configurado de uma forma bem simples, bem prática, certo? Em relação à formatação, ficou claro para todos vocês, pessoal? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Não conseguiram? Professor, eu me perdi na metade, só foi muito rápido, foi muito devagar. E aí, pessoal? Tá ok para mim. Pessoal, para todos, tá ok? Ok também, professor. Tranquilo. Ok, também, Joés. Tá ótimo, beleza. Então, ó, pessoal, então é o seguinte. Então, eu vou passar agora para vocês a atividade que vocês têm do encontro de hoje, tá certo? A atividade do encontro de hoje. E aí, o que acontece? Com isso, vocês vão fazer a atividade, tá? Valendo nota também, tá certo? Aí vai ser avaliado alguns critérios, como, por exemplo, a formatação, o que vocês vão escrever, todos esses dados vão ser também avaliados a respeito de vocês, tá bom? Então é o seguinte, eu vou mandar para vocês no
Word, ó, desculpa, no grupo a atividade, e aí depois que vocês virem a atividade, tá? Não precisa baixar no computador, pode baixar desculpa, não precisa baixar no celular, pode baixar no computador, tá? Para ler. E vou passar também os 2 artigos científicos que vocês vão usar de referência. Já vou mandar tudo isso e já vou explicando para vocês o que eu quero, tá certo? Então, para vocês fazerem. Só um minutinho só que eu já vou mandar já. Só. Pessoal, vou mandar no grupo do WhatsApp, tá? Então, assim, só para vocês terem uma menção do que vai ser feito. E aí eu já vou fazendo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê o grupo? Achei. Se a internet ajudar, beleza. Então agora aqui, faltando só o documento. Pessoal, conseguiram ver aí? Chegou aí para todo mundo? Sim, pra mim chegou. Pronto, chegou no grupo então para todo mundo, ótimo. Então vamos lá. Ótimo, agora aqui. Então, agora vamos para o último aqui. Esses daí são os 2 artigos científicos e agora eu vou colocar para vocês a atividade, tá? O que vocês vão fazer? Então, deixa eu ver aqui. De trabalho. Pessoal, desculpa a forma para mandar, é porque meu computador está muito lento. Eu tenho que ver um jeito aqui de despachar esse computador. Vamos lá. Chegou aí também, né, pessoal? Sim. Ótimo. Então, deixa eu só voltar aqui para o Teams. Deixar de compartilhar aqui a tela. E compartilhar agora o outro documento, que é para explicar para vocês o que eu quero. Cadê o documento aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Se já não bastasse o computador lento, ainda fechei a atividade que estava aberta. Só um minutinho, tá, pessoal? É assim mesmo, aula ao vivo, só tem que dar alguma coisa errada. Tranquilo. Então vamos lá. Agora acho que vai dar certo. Aqui. Beleza. Agora vocês conseguem visualizar o documento? Sim, eu consigo. Ótimo. Então vamos lá. Seguinte, vocês receberam aí no
no WhatsApp 2 documentos, né? No caso, 2 artigos. Química inorgânica no planejamento de fármacos e a abordagem da química medicinal para o planejamento de fármacos. Então, vocês receberam 2 aí, tá? Então, o que vocês vão fazer? Os alunos deverão escolher um dos 2 artigos propostos. No caso, você vai escolher um dos 2. Não precisa fazer dos 2, tá? Somente um dos 2. E aí, o que vocês vão fazer? Tá? Você vai fazer um resumo do tema do artigo, tá? E dividir o artigo em formato de relatório, certo? Um relatório simples, que tem o quê? Objetivo, introdução, procedimento, resultado, bem como a conclusão, tá certo? Então, um relatório simples, tá? E aí, o que acontece? Eu ainda vou estender também, já que vocês vão fazer o relatório, já que vocês já estão com a mão na massa mesmo, já estão craque no Word, já estão fera aí no negócio, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer isso, tá? E também vão fazer uma capa bonitinha aí para mim. Aí vocês podem colocar um logo à vontade de vocês, tá? Pode colocar o logo do Senai, um logo normal, um logo da sua empresa, fiquem à vontade. Então, uma capa, tá? E um relatório. E tudo isso com as normas da ABNT. Bem simples, bem prático. Vocês hoje podem passar, vocês têm a tarde para me fazer essa abordagem, tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me ligam, me mandam mensagem, me mandam WhatsApp, fala para mim, professor, eu estou com dúvida nisso aqui, o que eu faço aqui, como que eu faço aqui. Hoje à tarde eu estou à disposição de vocês já para fazer essa atividade, tá certo? A atividade proposta hoje para vocês é essa. E aí, lembrando que essa atividade vai valer nota, certo? Lembrando que essa atividade vale nota, tá? A entrega. Professor, como que eu vou entregar essa atividade? Como que eu vou entregar esse artigo? Lá na plataforma não tem um lugar onde vocês vão entregar essa atividade presencial. Até falei isso para o rapaz lá, o Cleiton, e ele disse que ia providenciar. Mas como eu não vi nada lá, eu vou reiterar com ele. Caso vocês não tenham a opção de entregar essa atividade presencial lá, vocês vão entregar no meu e-mail, tá bom? Vocês vão entregar no meu e-mail. Eu vou colocar lá no grupo agora, aeciooliveira.senai@sistemafieg.org.br. Pronto. Esse é o meu e-mail. Então, vocês vão mandar isso aqui para mim. Então, manda o arquivo, qualquer dúvida, vocês vão ver, tá? Em relação à nota, porque os alunos, a maior preocupação de aluno não é nem se vai fazer ou se vai deixar de fazer, é a nota. Então, como que vocês vão ser avaliados, tá? Vocês vão ser avaliados da seguinte forma. Vocês terão, nessa atividade, a parte de organização, a parte do trabalho, normas da ABNT, forma como foram descritas, se realmente estão sendo claros, estão sendo objetivos, se estão utilizando as ferramentas de forma adequada, se o Word está sendo feito de forma adequada, se está tudo organizado, se realmente o texto que você colocou condiz com o texto lá da formação. Então, o que acontece? Vocês serão avaliados dessa forma, certo? Entenderam em relação a isso? Como que vocês serão avaliados? Sim. Tá ok. Ótimo. Ótimo. E aí é o seguinte. Então, essa é a atividade que vocês têm para hoje, tá certo? A atividade para hoje, tá? Além das que vocês já têm, vocês têm essa atividade aí. Ok, pessoal? Como tem muita gente que às vezes não conseguiu assistir a aula ou vai ter algum problema, para alguns desses eu vou demandar um prazo, tá? E aí o que acontece? Hoje eu preciso o seguinte, assim que a gente encerrar aqui, eu quero que vocês mandem para mim o e-mail de vocês, o e-mail ativo de vocês e também
o número de telefone. Certo? Por quê? Porque eu vou fazer como se fosse uma lista de chamada para vocês. Tá certo? Que aí nessa lista de chamada eu preciso do nome e do o e-mail e o telefone de vocês. Com isso, na hora que vocês me mandarem, eu vou colocar e vai aparecer uma lista de chamada para vocês confirmarem a presença de vocês. Beleza, pessoal? Ok? Aécio, Pode falar. deixa eu te perguntar, esse que você falou agora, referente à presença de hoje, você que manda no WhatsApp ou no teu e-mail? Não, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês podem mandar no WhatsApp o e-mail de vocês e o telefone. Eu vou fazer uma listinha de chamada, tá? Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer um forms, tá? No Google. Vou fazer um forms no Google. Vou aproveitar já para vocês dar uma olhada lá como é que é, tá? E aí, o que que acontece? Com esse forms que eu vou fazer no Google, vocês respondem, né, o nome e o telefone, aí ele já fica automaticamente reservado para mim, tá? Já fica me mostrando já em relação a isso. E aí, quando eu mandar esse forms no Google, vocês respondendo, vocês coletadinho, eu já pego todas essas informações que eu preciso, tá certo? Aí não precisa preocupar com muita coisa não, é só pegar o forms e responder. Vou mandar no grupo o link, aí vocês respondem, rapidinho responde no celular mesmo, e já fica como sendo a chamada de vocês, tá certo? Beleza? Ok. Tá. Beleza. Por quê? Eu preciso ter esse controle de quem veio e quem não veio na aula, porque para saber quem pegou a explicação na hora e quem pegou a explicação depois. Entendeu? Por quê? Porque aí tem gente que vai falar para mim, professor, eu não estava na aula. Beleza, mas como que eu vou ter a certeza que você não estava na aula? Aí eu tenho que ter essa lista de presença para ter certeza, tá certo? Para o quê? Para não favorecer ninguém e também não desfavorecer ninguém. Temos que ser justos com todos, né? Porque tem gente que ainda está trabalhando ainda, e eu sei que está trabalhando, que mandou para mim desde cedo que está trabalhando. Então, eu tenho que estar com esse cuidado também com esses alunos, para ninguém ficar perdido. Tá certo, gente? Beleza? Tranquilo. Então, ó, pessoal, fiquem à vontade, tá? Nós temos ainda 40 minutos de aula, tá? Já podem começar a fazer atividade e já qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já podem me chamar, tá certo? No mais, gente, eu gostaria de, sinceramente, agradecer a presença de todos, tá? Eu sei o tanto que é difícil um sábado de manhã, principalmente para quem trabalha, para quem tem filho, para quem tem um monte de atividade, um monte de coisa para fazer durante a semana, tá? Então, assim, deixa eu ver, tem alguém aqui com a mão levantada, só um minuto. Francisco, pode falar. Professor, Fica à vontade. eu vou precisar de um documento que comprove que eu estava participando aqui da aula, porque eu estou faltando no trabalho hoje, né? Já conversei com minha chefe e tudo, e eu preciso desse documento, né? E eu posso pegar lá no Senai, como é que funciona esse negócio? Essa lista de chamada que eu vou estar emitindo, Francisco, ela tem uma validação legal de frequência, tá? Essa lista que eu vou passar para vocês, ela é uma assinatura que ela tem a validação de que você estava presente no momento da aula. Então pode ficar tranquilo que assim que vocês responderem, colocar tudo, eu tiver todas as informações, eu passo para você, mas eu também peço qualquer coisa para o Cleiton estar organizando em relação a isso, tá? Aí eu peço para ele mandar se for o caso, se eles exigirem um papel timbrado, uma coisa assim, aí eu peço Sim, para ele enviar para você. eu Tá bom? preciso de um assim, desse jeito. Tá bom. Aí eu falo com ele. Por gentileza, você é de onde? Eu sou aqui de Anápolis mesmo.
Tá, qualquer coisa eu peço para ele emitir e aí na segunda-feira, no máximo na terça, ele já deixa pronto para você. Porque no caso, como é papel timbrado, precisa da assinatura da nossa diretora. Aí eu tenho que. Aí eu não sei qual, infelizmente, com essa questão de isolamento social, não sei qual dia que ela vai estar aqui. Que eles tiveram horário reduzido, a parte administrativa. Mas você O pode ficar Cleiton, tranquilo. ele é coordenador, alguma coisa? Isso, ele é o nosso coordenador da parte do EAD. Ah, tá. E outra dúvida também, com relação Fica aqui à à aula vontade. agora. A gente vai dar só uma pausa ou depois daqui a gente já só conclui as atividades aqui e envia para o seu e-mail? Como é que vai funcionar aqui? Já vai encerrar Não, daqui a pouco? sim, a gente vai encerrar, né, a parte agora da manhã e aí já encerramos a aula por hoje. Por quê? Porque vocês têm a tarde para fazer essa atividade e aí eu vou ficar acompanhando. Lógico, teremos alguns alunos que vão terminar agora, 1 hora, 2 horas já vai ter terminado. Porém, tem alguns alunos que ainda têm algumas dificuldades e eu vou ficar praticamente a tarde toda atendendo esses alunos, tá certo? Sim, para aqueles alunos mais tranquilos, perfeito, mas para aqueles que não tiver, que tem mais dificuldade, eu vou estar acompanhando, tá certo? Ok. Você vai acompanhar pelo grupo ou pelo WhatsApp mesmo particular? Não, aí no caso vai ser pelo particular e qualquer coisa eu abro o Teams também para a gente estar fazendo o documento compartilhado, tá certo? Não, Qualquer dúvida beleza, que tiver, beleza. tranquilo em relação a isso? Ok, obrigado, viu? Nada, sem nenhum problema. Mais alguém com alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa sobre a aula, fica à vontade. Aí eu tenho aqui o Lucas, mas eles estão fazendo aqui olhando a aula. A gente pode fazer o relatório em grupo ou tem que ser individual? Deixa eu ver se eu entendi, é porque cortou um pouquinho, mas deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo saber se o relatório é individual, em grupo, em dupla? Se for isso, é individual, tá? Individual. Vocês vão ter a tarde para fazer isso individual, tá certo? Não tá certo, é porque a gente está estudando aqui nós dois juntos e a gente vai fazer o preparativo. Tá bom. Tá meio ruim para escutar, mas eu acho que eu entendi, que vocês estão fazendo junto. Agora, tá você e quem? Desculpa. Tá bom. Não deu muito para entender não, mas o importante é faz a atividade, pode até fazer ali junto, aí é bom que um ajuda o outro, auxilia o outro, tá bom? Professor, o relatório vai ser o relatório técnico simples mesmo, né? Sim, relatório técnico simples. Aquele apenas com as informações básicas, tá bom? Ok, obrigado. Sem problema. Antônio, quer falar alguma coisa? Já respondeu. Tá bom, então. Tá bom, então. Gente, mais alguém com alguma pergunta, algum questionamento, por favor, fiquem à vontade. Esse momento é nosso. Então, ó, pessoal, desde já, tá? Novamente, eu gostaria de agradecer pela presença de todos. São 25 alunos, né? Fica oscilando, dá 27, 28, tá? Mas 25 alunos efetivos aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, né? Porque assim, nessa distância, não dá para a gente se apresentar, conversar, falar muita coisa. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se a minha dinâmica de apresentação foi adequada para o entendimento de vocês, mas espero que tenha sido. Me coloco à disposição, tá? Para qualquer dúvida. Assim, todos aqueles que me procuram, eu tento responder o mais rápido possível. Sim, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, é porque assim, além de atender vocês do EAD, eu atendo o pessoal presencial, que também está sendo com essa parte da dinâmica à distância, então eu tento fazer o mais rápido possível, tá, pessoal? Mas desde já, qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês precisarem, contem comigo. Se eu não souber responder, eu falo para vocês que eu não sei e vou atrás da resposta, tá
bom? Muito obrigado mesmo. Um bom final de semana para todos, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, se protejam, tá? Que nenhum mal venha atingir a casa de vocês, nem vocês, e que qualquer coisa que vocês precisarem em relação à atividade, em relação à dúvida dos exercícios, fiquem à vontade para me procurar, tá certo? Ok, pessoal? Beleza, bom Obrigada. fim de semana para você também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tá? Fiquem com Deus. Com Deus também. Valeu, professor. Até mais.